O Biratã de Paula é médico pneumologista do Instituto do Coração e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bira. Bom dia a todos. O que me cabe aqui é falar um pouco sobre saúde e as razões da construção de algumas ideias, diretrizes sobre esse tema. São Paulo é uma das cidades do Brasil, a maior cidade, e é uma das cidades que a implantação do SUS, a gestão chamada plena, abrangente, pelo município da saúde, só ocorreu a partir de 2001. Vocês lembram que antes havia o PAS, mas mesmo na nossa gestão de 89 não houve municipalização dos serviços de atenção do Estado. Então, a gestão plena aqui, ou seja, você administrar o conjunto de recursos da saúde, a rede de ambulatórios secundários, as unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família, etc. Então, ela atrasou 10 anos com relação a outros municípios, como Campinas, ou como Santos, ou como Porto Alegre, ou como Belo Horizonte, ou como Vitória, por exemplo. Outras capitais ou cidades importantes. Isso deixou algumas marcas de atraso na implantação de um serviço universal de grande relevância, como é o Sistema Único de Saúde. Fora isso, o cenário que nós estamos hoje, em 2020, é um cenário onde, primeiro, houve um desinvestimento de recursos no SUS. Só com a emenda constitucional 95, 22 bilhões e meio de reais, de 2017 para 2019, deixaram de ser aportados no Sistema Único de Saúde, significa transferir os menores recursos para os municípios, inclusive para São Paulo. Além disso, outras medidas, como a extinção do programa Mais Médicos, que em São Paulo, na Grande São Paulo, na sua periferia, ele tinha uma relevância, não era só em áreas, cidades pequenas ou regiões do Nordeste ou Amazônia que o Mais Médico tinha relevância. Aqui na capital, nas áreas periféricas, ele atendia milhares e milhões de pessoas. Terceiro, nós vimos, apesar da constrição do orçamento, a sua redução, a cidade ganha idosos como eu a cada ano. E nós vimos assistir uma redução do emprego e da renda que tem repercussão na saúde. As pessoas têm piores condições de manter a sua saúde pela moradia ou por falta de alimentação e também por uma série de problemas ocasionados pela falta de emprego e renda. Não fosse isso, fomos acometidos por uma pandemia, tendo um governo federal que temos, que desconsiderou a sua importância, a necessidade de unificar o país e articular políticas nacionais para melhor enfrentar a pandemia. Para vocês terem uma ideia da situação, que não se resume à responsabilidade da União, mas também do Estado de São Paulo, do seu governo e do governo municipal. O Brasil tem 2,7% da população do mundo e tem 15% dos casos de Covid e 14% dos óbitos. O Estado de São Paulo tem 0,6% da população do mundo e 3,2% dos casos de Covid e 3,5% dos óbitos. E a capital tem 0,16% da população do mundo e 1% de casos e 1,3% de óbitos. Ou seja, nós temos uma população parecida com a Argentina e temos quase o dobro do número de casos e temos 3 vezes e meio o número de óbitos que a Argentina. Ou seja, não é só a política federal, ou seja, responsável por isso, mas no plano do município, no plano do Estado, apesar de um discurso aparentemente preocupada com a situação, o desarranjo no sistema de saúde do Estado e do município levaram a essa mortalidade. São Paulo, a taxa de mortalidade é uma das maiores do Brasil. Para vocês terem uma ideia, nós temos 27% da população do Estado, a capital hoje está com 12 milhões,
e temos 38% dos óbitos aqui sediados. Isso significa o quê? Que a cidade chamada mais rica, mais pujante, etc., onde concentra o PIB, as sedes das grandes multinacionais, não se preparou, olhando a epidemia saindo da China, a Europa, Estados Unidos, o governo federal, e aqui as medidas tomadas não foram adequadas. O que nós achamos que devíamos fazer frente a esse quadro? Primeiro, a necessidade da prefeitura, do governo municipal, não ser um governo sócio, que funciona como um esteio das políticas neoliberais da chamada responsabilidade fiscal, entre aspas. Ou seja, que a cidade tem que ter governos proativos que olhem os problemas da população e busquem soluções. Para isso, é necessário investir mais recursos na saúde no próximo quadriênio, 2021 a 2024. Houve um represamento da demanda por atenção à saúde com a Covid. Vários serviços postergaram consultas e procedimentos. E isso vai ser necessário de ser resolvido nos próximos anos. Isso significa investimento na saúde e com mais recursos, lutar bravamente com a Frente Nacional de Prefeitos e outros prefeitos, além das capitais, para que a emenda constitucional 95 seja derrotada e, no mínimo, caia fora os gastos com saúde do teto que ela estabelece. A outra questão é que é fundamental centrar fogo na atenção primária. Nós precisamos qualificar a atenção primária, que é a porta de entrada no SUS, e ela qualificada com pessoal qualificado, ela é capaz de se relacionar com a estrutura de hospitalar, seja das universidades ou não universitárias, para poder atender a população da melhor maneira possível. E não é possível mais conviver com um mosaico de OSs, cada uma estabelecendo a sua política diferenciada no território, e quando essas OSs crescem em número, em políticas diferenciadas, reduz automaticamente, como causa e efeito, toda a capacidade central de gerencial da Secretaria Municipal de Saúde. Isso tem que ser mudado numa outra maneira de gerir a saúde na cidade. Terceiro, nós precisamos ampliar e não reduzir, como fez recentemente, as ações de vigilância epidemiológica e sanitária no município de São Paulo. São estratégicos para o controle de doenças, sejam doenças pandêmicas como essa do vírus, ou as doenças crônicas que assolam a população, para orientar as políticas. E, por último, é necessário uma articulação no território, significa, em cada 96 distritos e das 32 subprefeituras, a saúde não pode funcionar no território desarticulada da ação social, da assistência social e da educação. As famílias, ao serem atendidas pela estratégia de saúde da família, precisam ser olhadas por essas três estruturas de políticas públicas locais, para ganhar eficácia, aumentar a interlocução e a informação entre essas áreas para melhorar a saúde e a vida em geral da população.